Antes de iniciar o vídeo, eu quero convidar vocês a participarem da rifa da RTX 4070 que eu estou fazendo aqui no canal, onde cada número são apenas R$5, é um valor muito acessível para todo mundo consiga participar. Essa foi a forma que eu encontrei de incentivar as pessoas que gostam do meu trabalho a contribuírem financeiramente para o mantenimento do mesmo, já que é extremamente necessário, pois a monetização que vem das visualizações é muito baixa e é impossível manter um canal desse aqui com custo de tempo envolvido para fazer os vídeos, hardwares comprados, energia, internet, etc. É impossível manter simplesmente com a monetização que vem do YouTube. Então é extremamente necessário a ajuda aí do pessoal que gosta do meu conteúdo. Já foram 64% dos números vendidos, como vocês podem ver aí, tá bem completo. Eu fiz um grupo no Telegram específico para passar informações referente à rifa do canal. Não se preocupe que lá eu não vou ficar postando muitas mensagens, são só mensagens esporádicas mesmo, só para avisar mais referente à data de sorteio, novas rifas, ganhadores, etc. Então é muito importante as pessoas que estão participando da rifa estarem nesse grupo. É só clicar aqui e entrar no grupo do Telegram. Você pode estar fazendo pagamento da rifa via Pix ou cartão de crédito, tudo feito por dentro do sistema do Mercado Pago, então é bem seguro. Você também tem outras diversas maneiras de ajudar o canal. Você pode virar membro, você pode fazer doações via Pix, pode entrar em meus grupos de promoção, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Caso vá fazer alguma comprinha aí no AliExpress, Amazon, Magalu, Shopee e até mesmo no Eneba, você pode estar usando os links de afiliado aí abaixo. Tudo isso que eu tô citando aqui está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Eu sou muito grato a todos que ajudam o canal a se manter vivo. Não se esqueça do básico, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá um like e comente para dar mais relevância. Então, vamos lá ao vídeo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje esse vídeo provavelmente é o mais importante aí pro pessoal que tem GPU da AMD e principalmente o pessoal que tem problemas com GPU AMD, né? Onde eu vou passar para vocês tudo que eu sei referente à placa da AMD, tudo que eu percebi ao decorrer dos anos que eu tenho uma GPU da AMD, né, que no caso vem por meio de experiência ali com a RX 6900 XT. Eu já tenho mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos isso aí que eu tenho essa placa, onde eu fui percebendo diversas particularidades e vão ajudar muito ao pessoal que tem algum tipo de problema com a placa. Obviamente que não é todo mundo que tem esses problemas, até porque se fosse, a AMD não vendia mais placa de vídeo. É uma pequena parcela ali que quando tem problema, obviamente a pessoa que tem um problema, ela expõe mais para as outras esses problemas, ao contrário de quem não tem o problema, que não tá nem aí. O cara não vai nem se falar na internet que não tá tendo problema, entendeu? Mas quem tá tendo problema, obviamente, e vai expor isso na internet de maneira mais incisiva. Então esse vídeo é justamente para você que tem uma GPU da AMD aprender tudo referente a essas placas, sobre a geração 7000, 6000, 5000 e também até ali as GCN, beleza? Eu vou falar tudo ali que eu aprendi ao decorrer aí desses anos usando GPU da AMD. Esse vídeo vai ser meio que um hub, né? Um link para outros vídeos que eu já tenha feito, porque se eu for abordar tudo que eu já abordei referente a GPU da AMD nesse vídeo, o vídeo vai ficar com 1h30 e ninguém vai ver. Então, por exemplo, quando eu vou falar em referente à instalação de drive, eu vou linkar vocês pro vídeo que eu tenho de instalação de drive, né? Instalação de maneira correta dos drivers, etc. E assim vai. Eu vou linkando vocês, vou deixar aí esses vídeos que eu vou falando aqui, tanto como recomendado no final do vídeo, tanto no comentário fixado eu vou também deixar tudo certinho ali os vídeos pra vocês só clicar aí pro vídeo de interesse, né? Então, pessoal, dito isso, vamos aqui iniciar. Então, pessoal, obviamente nós temos que começar pelo começo, né? Que é como você vai fazer pra instalar o driver de maneira correta. Lembrando, você que tem uma GPU AMD com CPU AMD, eles são como se fosse uma plataforma fechada, então você tem que levar isso em consideração. Quando você for desinstalar o drive da GPU, você vai também desinstalar o drive do chipset. E isso eu explico muito bem como fazer nesse vídeo aqui, ó, como instalar os drivers da AMD de maneira correta e evitar muitos problemas, mas como desativar o MPO. Para aprender como fazer essa desinstalação e instalação de maneira correta. Então você tem que assistir esse vídeo, onde nele eu vou falar diversas coisas que podem ocasionar problema na placa de vocês, né? Ensinar como fazer essa instalação de maneira correta, ensinar a usar o DDU, ensinar onde ficam pastas do drive da AMD ali que fica o shader cache do drive, onde, por exemplo, você tá com um drive lá todo prontinho, um drive que você já tá usando há um tempo, já foi feito todo o shader cache do drive, e aí você quer testar um driver novo, para você não perder todo aquele shader cache que você já fez, porque você joga um jogo competitivo e tem muito stutter de shader cache, aí você não quer perder aquele shader cache que você já fez porque o jogo já tá liso e tal naquele seu driver. Ou então, por exemplo, Dead Space Remake, que é um jogo bizarro que tem 1 milhão de stutter pra tudo que é lado. Você já tá jogando ele há um tempo, tá no meio do jogo, vamos dizer assim. Aí você já tá com aquele shader cache prontinho. O jogo já tá bem mais liso e tal. E você não quer perder esse shader cache. Eu mostro aqui nesse vídeo como você pode fazer para salvar todo o shader cache do drive passado, para que você possa instalar o drive novo e testar para ver como o driver tá. E se você não gostar desse drive, você pode voltar ao drive anterior, fazendo um procedimento de instalação com DDU, etc. E voltar o shader cache que você salvou. E assim não perdendo e tendo que fazer tudo de novo, aquele procedimento de compilação de shader, né? Que os jogos fazem aí. Obviamente você já vai ter isso pronto porque você vai ter salvo o shader cache do seu drive anterior, né? Eu não recomendo, como eu falo aqui nesse vídeo, colocar o shader cache de um driver e uma versão e uma outra versão, entendeu? Porque pode gerar diversos conflitos, né? Mas é uma solução para fazer essa questão de teste de drive. Você quer testar e não quer perder o shader cache, é interessante fazer isso. E também nesse vídeo tem como você consegue desabilitar o MPO do Windows, que é uma funcionalidade que ele interfere e gera diversas interferências no controle energético da placa de vídeo, o que acaba causando diversas instabilidades. Ele pode crashar o driver, tempo limite de driver,
tela piscando, tá? Travamentos no browser, no quesito de quando você vai assistir um vídeo, você vai fazer qualquer coisa que exija aceleração de hardware no navegador, pode travar o navegador, pode crashar o driver. Então, o MPO do Windows ele causa diversos problemas, diversos problemas. Então, você tem que desativar isso. É algo que não presta pra nada, é uma funcionalidade ali que não tem nenhuma funcionalidade prática ali, não vai te atrapalhar em nada desativar essa função, porém, vai te evitar diversas dores de cabeça, cara. Então, esse vídeo aqui é essencial, cara. É essencial, você tem que ver. E além, pessoal, do MPO do Windows que causa diversos problemas de tela piscando, né, crash de drive, tempo limite, etc. Nós temos um vilão aí que é desconhecido por muitas pessoas e que praticamente todo mundo usa. E é algo que realmente causa diversos problemas de instabilidade, que é o bendito ou maldito MSI Afterburner. É algo que eu já falo há um tempo aqui no canal, é que o pessoal que usa GPU da AMD não deve usar MSI Afterburner, pra nada. Nem pra monitoramento, nem pra controle da placa de vídeo em si. Por quê? Porque ele vai entrar em conflito com o Adrenalin, porque o Adrenalin ele faz o controle da GPU no quesito de clocks, né, tensão, etc. Então qualquer outro software externo que tente controlar junto com o Adrenalin vai causar diversos problemas de instabilidade, crash, tempo limite, tela piscando, instabilidades nos jogos e por aí vai, cara. A lista é longa. Então você não deve usar o MSI Afterburner, você tem que substituí-lo ou pelo overlay da AMD, onde você tem aqui diversos sensores, né? Você aperta aqui Shift Ctrl O, ele vai aparecer e você consegue fazer diversas alterações aqui, tá? Colocando sensores, etc, que você vai colocar o que você quiser, botando o gráfico aqui dos sensores e por aí vai. Então, ou você usa o overlay da AMD para fazer esse monitoramento da GPU de vocês, ou melhor ainda, que é o que eu uso, que é o Capframe X, que na minha opinião é muito melhor do que o MSI Afterburner, tem diversas outras funcionalidades, e é bem tranquilo também de se usar. Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o Capframe X. Você tem como fazer também a questão do monitoramento, você consegue aqui fazer a configuração, tá vendo? Você tem outros perfis aqui, ó, que você pode estar modificando, você consegue configurar até 3 perfis de overlay, ó, né, diferenciados aí. E é um software assim, cara, muito superior ao MSI Afterburner, onde você pode até fazer o quesito de benchmark, né? Você consegue gerar gráficos, etc. É muito bom, inclusive é o que eu uso aí no meu canal para fazer as análises de drive. E é excelente. É um software aqui de monitoramento espetacular que não vai gerar instabilidade na sua placa de vídeo da AMD. Eu tenho um vídeo que ensina passo a passo como você vai fazer a configuração, tá? Inclusive eu deixo o meu perfil já configurado, obviamente que você vai ter que alterar os nomes ali, etc, a quantidade de núcleo ativado, etc, para o seu hardware específico, né? Mas eu fiz esse vídeo aqui, bem interessante. Então se você ver, só esse vídeo tem 31 minutos, tá? Então é impossível eu compilar tudo nesse vídeo aqui, então eu tenho que linkar para os outros vídeos que eu fiz, tá? E tá pronto lá, é só ir lá e assistir no canal. Então eu vou deixar também esse vídeo aí no comentário fixado e também como recomendado, para vocês assistirem e aprenderem tanto a configurar o Capframe X, aprender a fazer a configuração dos sensores do Capframe X, quanto diversos comandos que você consegue fazer a configuração de hotkey ali no seu teclado ali, para fazer o controle do seu overlay, colocar de um lado pro outro, né, mudar de lado, tudo dentro da gameplay. Mudar de lado ali, aumentar ou diminuir o tamanho do overlay, fazer ele aparecer e desaparecer, ligar ou desligar o cap de frame rate que você estipula previamente lá no Riva Turner e por aí vai. Então é um vídeo muito legal, muito completo, para você substituir de vez e parar de usar essa porcaria desse MSI Afterburner que tá fazendo o seu PC crashar várias vezes aí, tempo limite de drive e por aí vai, cara, e por aí vai. Então agora que você já sabe que o MSI Afterburner é um veneno para você que tem uma GPU da AMD, você não vai usar mais o Spare Wheel daqui para frente, né? E agora a gente pode ir pro próximo tópico, que é o quê? Que é a reinicialização do preset do Adrenalin. Você tem 3 problemas que podem causar o reset aqui do seu Adrenalin. Por exemplo, que eu tô falando reset é aquilo. Você configura aqui direitinho a configuração do seu Adrenalin, né? Aí quando você desliga o PC e liga ele novamente, ele tá tudo resetado. Então tem 3 coisas que fazem esse reset acontecer, que eu saiba, né? O primeiro deles, obviamente, é a instabilidade. Você configurou aqui a sua GPU de uma maneira que ela tá instável, e qualquer instabilidade que o software perceba, ele vai resetar todas as configurações aqui do Adrenalin, no quesito de configuração aqui de clock, tensão, etc, para que quando ele voltar, né, não esteja com esse preset instável, beleza? Esse é um, né? Erro do usuário, questão de configuração, questão de estabilidade da GPU, por erro do usuário, no quesito de não ter testado a sua GPU a ponto de saber se realmente aquela configuração que ele fez está estável ou não. E esse é um dos principais problemas também que causam tela azul, problema de instabilidade do drive, tempo limite, é o erro do usuário, que ele faz uma configuração aqui que não está estável, ele acha que está estável em algum jogo, mas quando vai para outro não está estável e cracha, ele acha que é o drive, não é o drive. É o usuário que está cometendo um erro aqui na hora de configurar a sua placa de vídeo. Esse é um dos problemas. Outro problema que vai acontecer em algumas placas-mães, por exemplo, da Asus, né? A placa-mãe da Asus é uma, que a minha tem esse tipo de problema, que é o quê? É quando você liga o seu PC
antes de ligar o seu monitor barra TV, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando você faz isso, a sua placa de vídeo não está recebendo o sinal do HDMI. Ela identifica um erro, né, que não está identificando o sinal. E a placa-mãe naquela checagem, né, de boot, CPU, GPU, memória, etc., ela vai ficar travada ali na GPU, né? O diagnóstico dela vai ficar travado na GPU. Por quê? Porque ela identifica algum erro de sinal, porque ela não está recebendo o sinal do HDMI. E eu tinha muito esse problema, tanto em NVIDIA quanto em AMD. E até eu descobrir que esse era o problema, que era só eu ligar a minha tela antes de ligar o meu computador, que ia resolver o problema completamente, eu continuo tendo esse problema aleatoriamente. Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Isso em GPU AMD ou NVIDIA, tanto faz. É mais uma coisa ali relacionada à placa-mãe, ao jeito que ela faz aquele diagnóstico inicial de boot, né? Então aqui a Asus tem esse problema, é chato pra caramba isso. A Biostar, por exemplo, que é a outra placa que eu tenho ali, placa-mãe do meu PC de teste, não tem esse problema. Que tem esse diagnóstico de começo aí que ele passa direto, quando você tá com a tela desligada, né? Então você tem que ter isso em mente, que isso pode acontecer na sua placa-mãe. Não sei qual que é, pode acontecer na MSI também, Gigabyte, não sei. Eu sei que na Asus acontece, tá? Então você tem que ter ciência disso, porque quando isso acontece, da placa-mãe identificar esse problema pela sua tela estar desligada antes de você ligar o PC, o driver também vai identificar esse problema, e quando isso acontecer, o Adrenalin vai resetar, tá? Ele vai vir resetado porque ele identificou essa falha de falta de sinal e vai achar que houve algum problema de estabilidade e vai resetar o seu Adrenalin. Esse é outro problema. Então você resolve esse problema sempre quando você for ligar o seu PC, você vai ligar a sua tela antes de ligar o seu computador. E mesmo monitores, às vezes que ele fica em modo de espera, às vezes ele em modo de espera ele não manda esse sinal para a placa de vídeo, e isso acontece da mesma maneira. Então é melhor você sempre desligar o seu monitor. Você deixa o seu monitor desligado em vez de modo de espera. Aí quando você for ligar o seu computador, você liga o seu monitor, liga o PC, e aí provavelmente não vai dar esse problema aí de falha de sequenciamento de boot, o que não vai ocasionar o reset do seu Adrenalin. Um outro problema que acontece, que é a terceira possibilidade que está causando esse reset do Adrenalin, é um recurso chamado inicialização rápida do Windows, né? Que é aqui que você vem, ó, para ver essa inicialização rápida do Windows. Você vai em painel de controle, vem aqui em painel de controle, aí vem aqui em hardware e sons, aí vem aqui, ó, alterar funcionamento dos botões de energia, tá? Aí essa funcionalidade aqui, ó, ligar a inicialização rápida do Windows. Você está vendo que o meu tá desativado, né? Quando isso aqui tá ativado, aqui pelo menos no meu PC, toda vez que eu desligo o PC e ligo novamente, o Adrenalin vem com as configurações resetadas. E com essa configuração desabilitada, com a caixinha desmarcada aqui, eu não tenho mais esse problema. Meu Adrenalin não reseta mais com essa funcionalidade aqui do Windows desativada. Então é essencial que você desative essa funcionalidade aqui para você não ter esse problema de reset do drive, porque pelo que eu penso, né, é como se tivesse acontecido um crash no drive quando você tá com essa função habilitada. Por isso que ele sempre reseta, porque o sistema ele não tá desligando de uma maneira correta, né? Ele tá tipo meio que entrando em um estado de hibernação, o que causa aquele problema lá no drive dele resetar as configurações também. E, inclusive isso é muito bom até para o seu PC, porque toda vez que você desligar o seu computador, ele vai estar limpando o cache do kernel do sistema, onde quando ele voltar ele vai ter que recarregar todos os softwares novamente, né? Trazendo ali uma reinicialização, uma inicialização do sistema limpa, né? Sem nenhum problema anterior, né? Por exemplo, tem vamos dizer que algum processo de algum software tenha gerado algum tipo de erro no sistema. Ao invés de quando você desligar, ele apagar aquele erro, ele reiniciar aquele software que deu erro, não. Ele vai continuar com aquele erro, beleza? Porque o kernel não vai ser resetado, vamos dizer assim. Então é imprescindível que você, que não queira ter esse problema aí de reset do Adrenalin, desliga a inicialização rápida do Windows. Isso aqui não é mais necessário hoje em dia, pois hoje os PCs já são extremamente rápidos com SSDs, então o seu PC vai continuar iniciando rápido do mesmo jeito, mesmo que essa funcionalidade aqui é desabilitada. Para desabilitar, você vê que ele vem desmarcado, você não consegue mexer aqui, você tem que vir aqui, alterar a configuração não disponíveis no momento. Você clica aqui, aí ele vai liberar para você desmarcar a caixinha, salva a alteração e já era, problema resolvido. Então esses são as causas que causam aí o reset das configurações do Adrenalin. Pelo menos que eu saiba, né? Se você souber outras causas, você coloca aí no comentário pra deixar todo mundo ciente, beleza? Um outro aviso, pessoal, que eu tenho. Você não é obrigado, você não precisa atualizar o driver toda vez que sai um driver novo, cara. Se você já tem um driver que tá funcionando perfeitamente para os jogos que você joga, você não precisa de estar atualizando esse driver, a menos que você queira testar uma nova funcionalidade, né, que não tem no seu driver anterior que você esteja usando, ou que você vá jogar um jogo novo que necessite desse update, dessa otimização via driver que vem nos drivers mais novos. Mas ao contrário disso, você não precisa de ficar toda hora atualizando o driver. Eu faço isso por quê? Porque eu preciso de saber se o driver tá funcionando ou não para fazer minhas análises de driver, né, para passar o feedback para você, etc. Mas você que não faz isso, só tá usando o PC normalmente, você não precisa de ficar atualizando o driver todo momento. Você pode muito bem esperar
ver minha análise de drive, ver se vale a pena ou não atualizar e fazer aquele esquema de, quando você for fazer essa atualização, salva o cache do seu drive antigo, como eu falei anteriormente, né? No vídeo lá eu ensino a fazer isso. Salva o cache do seu drive antigo, apaga tudo com DDU, instala o drive novo, vê como é que se comporta. Não gostou? Desinstala tudo com DDU novamente, volta o drive antigo, volta o cache, problema resolvido, entendeu? Tanto que pra mim, até hoje, o melhor drive pro meu PC, pro que eu faço, é o 23.10.1, que é um drive que nem tem no site da AMD mais, mas eu mantenho ele guardadinho pra que se eu quiser usar, né? Que é um drive, assim, na minha opinião, espetacular, muito bom mesmo. É o drive até que eu quase não aquele problema lá do anti-lag mais na série 7000, né? Tava causando banimento lá no Counter-Strike, etc. Mas como a série 6000 nem tinha o anti-lag mais mesmo, então eu gosto bastante desse driver, cara. Gosto bastante mesmo. Mas o 24.2.1 também, pra mim, é um drive espetacular. Funciona direitinho. Tem funcionado muito bem aí. Então é mais esse aviso mesmo. Você não precisa de ficar toda hora atualizando o driver. Você pode manter o seu drive ali enquanto ele estiver funcionando bem nos jogos que você está jogando. Agora, pessoal, nesse próximo tópico eu vou falar referente à instabilidade dentro do jogo em si. Inconsistência no frame time, esse tipo de problema assim. Que tem algumas coisas que podem causar esse tipo de problema. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Uma das funcionalidades aqui do Adreno que pode causar o problema, o anti-lag. O que ele é, na verdade? Ele é um recurso que é como se fosse um cap de frame rate dinâmico. Ele sempre vai manter a sua GPU ali próximo do limite, mas não em 99% de uso, a ponto que ela fique com a latência alta, porque eu já falei até um outro vídeo meu, eu fiz referente a essa questão de latência lá no God of War, que eu explico mais sobre isso. Eu vou até fazer um outro vídeo sobre, que quando a GPU tá em 100% de uso, ela tende a ter uma latência maior, porque ela tem que ficar gerenciando os quadros que o processador tá mandando, ela tem que ficar guardando isso como se fosse tipo dentro de um cache, pra usar quando ela tiver potência pra processar aquele quadro, né? O que ocasiona a latência, porque ela tem que ficar guardando aqueles quadros ali. Ela não simplesmente quando chega o quadro ela exibe. Chegou, exibe. Chegou, exibe. Por quê? Porque ela tá ocupada. Ela tá no seu limite, né? Quando você não tá com a GPU em 100% de uso, todo quadro que chega ela consegue exibir pra você, sem latência. Isso ocasiona, obviamente, um tempo de resposta mais rápido. E é isso que o anti-lag faz. Porém, tem jogos que o anti-lag causa problemas. Você percebe que quando você ativa o anti-lag, você vê que o seu frame time não fica liso, fica dando uns picos ali. Dá problema em alguns jogos no quesito do frame generation, igual Starfield é um. E quando você liga o anti-lag, ele causa problemas de frame time, né? O jogo não fica liso quando você tá com o anti-lag ligado, com o frame generation ligado. Tanto no Starfield quanto no Remnant 2, eu fiz esse teste já. Então, esse é um dos problemas, que você tem que ter consciência que isso pode estar acontecendo e vir aqui no drive desativar o anti-lag. Que a pessoa, pra ter um PC hoje, ela tem que ter o mínimo de noção de como o PC funciona, do que pode estar causando um determinado problema. Caso contrário, vai ficar passando raiva infinitamente. O anti-lag, ele é um recurso muito legal, porém, em alguns poucos jogos, ele pode causar esse tipo de problema de inconsistência no frame time, tá? Ele dá problemas ali no frame time, onde você vê que ele causa instabilidades ali, quando você vai mover o mouse, você vê que não tá muito fluido, né? O que pode estar causando isso é um anti-lag nesse tipo de jogo. Pra você ainda ter a latência baixa, você simplesmente faz um cap de frame rate, um Riva Turner, por exemplo, antes da sua GPU ficar em 100% de uso, que você vai ter também o mesmo resultado aí do anti-lag. Porém, obviamente, não é de uma maneira dinâmica, né? É de uma maneira fixa. Você vai estipular um frame rate ali, onde a sua GPU, vamos dizer que 90% do tempo não vai ficar em 100%, o que vai te dar uma latência bem legal, beleza? Então você tem que ter ciência disso. Se o PC tá jogando o jogo, ligou o anti-lag, você viu que ele ficou meio estranho, o frame time tá estranho, não tá lisinho, vem aqui e desativa o anti-lag pra você testar se é isso o problema ou não. Um outro recurso que eu vi recentemente que causou problema pra mim, em jogo antigo, né, que foi o The Evil Within, o primeiro The Evil Within, né, foi o FreeSync, por incrível que pareça. É um jogo lá que não tem compatibilidade com o FreeSync, porém quando o FreeSync tá ligado, ele causa uma queda de frame rate absurda, cara, tipo, fica 3 FPS travado lá no The Evil Within. Aí pra você descobrir o que é, complicado. Se você não tiver essa noção que pode ser isso, meu amigo, você vai ficar a vida inteira lá xingando a GPU da AMD porque não tá rodando o jogo, cara. O problema era o FreeSync ativado, cara. O FreeSync ativado tava ocasionando que o jogo ficava travado em 3 FPS. Eu fui descobrir isso testando, né? Desliguei o FreeSync, vi que funcionou normalmente ali o frame rate alto lá normalmente. Então você tem que ter ciência que em jogos antigos, alguns que... Essa foi a única vez que eu vi isso, tá, pessoal? Pra falar a verdade. Pode ser que o FreeSync seja o vilão. Ele esteja causando esse problema do frame rate ficar travado num frame rate baixo ali, por incompatibilidade com o FreeSync, beleza? Você tendo consciência disso, você pode fazer o teste de desativar e ver se resolveu. Outro recurso que pode ocasionar problemas em jogos antigos e até em jogos novos também, que é o Smart Access Memory. Por quê? O Smart Access Memory, ele muda a forma de como a CPU consegue acessar a memória da placa de vídeo. E geralmente esse recurso em jogos antigos não é recomendado, porque esses jogos antigos não são preparados para essa forma que a CPU acessa a memória da placa de vídeo, né? Que é de forma diferente. Ele consegue acessar praticamente tudo, todo o buffer da placa de vídeo, diferente de quando você está com o Smart Access Memory Resize Base desativado. Ele vai ver ali, se eu não me engano, só 256 megabytes por vez da placa de vídeo, né? Isso pode ocasionar alguns problemas, né, em jogos antigos, como dar stutters excessivos,
como texturas do jogo flicando. Eu tive esse problema no Devil Within também, que com o Smart Access Memory ativado, alguns efeitos ali do jogo ficava piscando, como sombra, iluminação, ficava meio que cintilando ali, piscando. E eu fui descobrir isso que eu desativando o Smart Access Memory, ficou perfeito. Então, uma regra que eu sigo aqui no meu PC quando eu vou jogar, jogos antigos, DX11, DX9, DX8, eu não uso Smart Access Memory. Eu só uso em jogos novos, DX12 ali, né, Vulkan, jogos ali antigos principalmente, eu não uso. Eu prefiro deixar sempre desativado nesse tipo de jogo pra evitar problemas, né? Então é muito simples. Jogo antigo, API antiga DX11 para baixo, você não usa o Smart Access Memory. Jogos DX12, Vulkan, você pode usar tranquilamente, mas obviamente que tem um jogo ou outro que não se dá muito bem com o Smart Access Memory ou com o Rebar. E aí é teste, né? Você vai ter que testar lá e ver qual que fica melhor, se é com ele ativado ou não. Então essas três funcionalidades, FreeSync, Anti-Lag e o SAM Smart Access Memory, podem causar esse tipo de problema que você tem que estar atento e meio que identificar ali na hora e ver se é ou não ligando ou desligando os recursos para ver se melhora ou não. Então esse é mais um tópico aí que a gente fechou. Próximo tópico, pessoal, é referente também à estabilidade do jogo, né? Que são stutters excessivos, que pode ser relacionado a não ao driver da placa de vídeo, a não instabilidade na placa de vídeo, mas sim a uma versão de BIOS problemática, BIOS de placa-mãe eu digo, ou uma versão de BIOS muito desatualizada. Porque pra você que não sabe, os Ryzen, principalmente quem tem processador Ryzen, ele tinha um problema de firmware de AGESA, vamos dizer assim, que era relacionado àquele protocolo de segurança chamado TPM, né? O Windows 11 usa, que é um sistema de segurança ali, de criptografia, etc. E o que acontecia? Quando você tava com uma versão de BIOS que não tinha resolvido esse problema, aleatoriamente o seu sistema dava como se fosse uma pausa, né? Um stuttering de alguns segundos, de 1 segundo, 2 segundos, aleatoriamente. Você podia estar jogando, você podia estar vendo um vídeo, né, no YouTube, você podia estar só navegando ali no seu computador, aí de vez em quando você percebia que ele parava de responder, aí dava até um problema no áudio e voltava, aleatoriamente. E isso era o problema do TPM, tá? Do FTPM, na verdade, que era o TPM via firmware do BIOS ali do AGESA. Esse problema já foi corrigido há um bom tempo, mas saiba que se você tiver com um BIOS muito antigo, essa sua versão de BIOS pode ser que ainda não tenha esse problema resolvido. Então, o ideal é você fazer a atualização do seu BIOS, da sua placa-mãe, para que você tenha esse problema resolvido. Outra coisa que pode acontecer é igual essa versão de BIOS aqui, dessa placa-mãe, que é uma Biostar, e tem um recurso aqui dentro que causa o mesmo tipo de problema, cara, só que é mais em jogos, né? E essa funcionalidade é aqui, ó. Aqui em Hardware Monitor, tem esse recurso chamado AITP Control, que é um controle de proteção de temperatura da CPU. Só que esse recurso dessa placa-mãe, ele tem um problema. Vou ativar aqui, por exemplo, ó. Você vê que ele tem limitantes aqui de temperaturas para CPU, né? Para entrar em thermal throttle, etc. Só que ele tem um bug nesse algoritmo aqui, que ele causa esse mesmo problema. Quando esse recurso tá ativado, você tá lá jogando de boa, seu processador tá com a temperatura tranquila ali, temperatura normal. Do nada, um stutter de 2 segundos. Tá travado ali 2 segundos e volta. Isso também é um problema aqui referente a esse problema aqui desse recurso dessa placa-mãe. Para resolver, simplesmente desabilitar esse recurso, beleza? Pode ser que outras placas-mães tenham problemas similares, né? Aí eu não vou saber falar para vocês. Mas também é algo a se investigar quando você tá tendo esses problemas com uma pausa muito grande de tempo, né? Tipo 2 segundos de stuttering. Bizarro desse jeito. Muitas vezes pode ser relacionado ao BIOS da sua placa-mãe, cara. Olha que negócio bizarro. PC é um negócio complexo, pessoal. PC é um negócio complexo. Então, pode ter isso também. E outra coisa também são updates de BIOS problemáticos, né? BIOS beta, etc. Parece que eu vi um canal que placas da MSI tava tendo esse problema. Teve uma atualização recente e tava também ocasionando stutters recorrentes, cara. E era um problema do BIOS, tá? Aí depois de atualizar lá pra nova versão, o problema parou. Então você tem que também estar atento a isso. Tem que estar atento também a esse quesito, esse tipo de problema. Então o ideal, quando você vai fazer uma atualização de BIOS, antes de fazer essa atualização, é entrar em alguns fóruns aí, pesquisar no Google sobre aquela versão, se tem algum problema, né? Ou então simplesmente fazer a atualização, testar, ver se tá tudo ok, tanto tudo ok, você mantém. Se não tiver, você volta pra versão anterior. É complexo, cara, fazer o quê? PC, né, mano? PC é assim mesmo. Não tem muito o que fazer, não. E esse problema aqui, pessoal, dessa placa-mãe, por exemplo, esse AITP Control, cara, me deu uma dor de cabeça até eu descobrir que isso aqui era o problema. Nossa, tinha feito um monte de coisa achando que era um monte de problema. Mas felizmente eu consegui identificar que esse aí era o problema, o AITP Control. Felizmente foi resolvido agora, não tenho mais problema nenhum com esse quesito desses stutters bizarros aí. Então esse aqui é só um aviso pra vocês ficarem atentos nesse quesito aí da placa-mãe de vocês, né? No quesito de BIOS. Agora nós vamos pra uma parte muito importante que é referente a também estabilidade da GPU de vocês. Nós vamos passar aqui em como fazer uma curva de fan eficiente e uma trava de clock também eficiente. Por quê? Porque algumas pessoas têm problema de crash aleatório nos jogos, tempo limite de drive, problemas assim que outras pessoas não têm. E por que isso acontece? Porque as GPUs, no geral, em todas as marcas aí, eles estão mandando as placas perto do limite da arquitetura, cara, no quesito de clock máximo, né? E o que acontece? Como funciona? Que as placas hoje, elas são muito inteligentes. A gente tá aqui com uma 7600, por exemplo. O clock padrão dela, o clock máximo padrão que ela pode chegar, é 2.900 MHz. Ela vem assim, você vê que a barra aqui vai até 3.000.
Então você vê que tá no limite da arquitetura aqui já, cara, 2.900. Isso aqui é um limite máximo de clock. Por quê? Ela sempre vai tentar buscar esse clock, desde que o power limit da GPU esteja abaixo dos 182 watts, tá? Que é o power limit máximo dessa placa aqui em específico. Então, ela sempre vai estar buscando esse clock. Porém, em placas aí, em GPUs, né, em chips, o chip da GPU que não tem uma qualidade tão boa, pode ser que quando ela dê esse pico para 2.800, 2.700, sei lá, 2.850, 2.900, tem instabilidade e cracha o jogo. Pode ser que passou pelo controle de qualidade da fabricante, né, seja Gigabyte, MSI, ASUS, etc. Pode ser que passou isso no controle de qualidade, pode ser que no momento que eles testaram não deu estabilidade, mas ao decorrer do uso da pessoa ali, né, o chip vai degradando um pouquinho ali. Aí quando degrada minimamente, começa a dar essas instabilidades, né? E começa a crashar, etc. Então, não é o ideal você manter esse clock máximo no limite, cara. Nos 2.900, por exemplo, né? Que essa GPU aqui é o padrão, é 2.900, o limite ali. O ideal é você achar um clock, e eu já achei pra vocês, obviamente, ideal, que vai não só reduzir ou extinguir essa probabilidade de ficar crashando seu jogo por esses problemas, como vai te fazer economizar energia, né? Porque a GPU vai ficar mais econômica, quanto vai reduzir a temperatura de hotspot ou temperatura geral da sua placa de vídeo. E o porquê isso? Porque ela não vai ficar mais querendo buscar esses 2.900, ela vai querer buscar o clock que você colocar aqui, um clock menor. Com isso, ela dificilmente vai bater no power limit máximo, principalmente em jogos mais leves, que não exige tanto termicamente de potência da GPU. Vou dar alguns exemplos. O A Plague Tale Requiem, que é um jogo que exige muito da potência da GPU, por exemplo. Ela tem o limite de 180 watts, onde que nesse target de 180 watts, ela só consegue levar a GPU ali no clock até uns 2.500 e pouquinho, 2.524, 2.550 no máximo, porque é um jogo que exige muito da GPU internamente. Porém, outros jogos que não pesam tanto, como por exemplo o Forza Motorsport, o novo, né, com esse power limit de 180 watts, nesse jogo a placa consegue ir até 2.850, 2.750, respeitando aquele power limit, né. Então você vê que são clocks muito elevados que às vezes o chip pode não aguentar manter aquele clock e crashar. Então, para que isso não aconteça, eu vou dar alguma sugestão para vocês de clock máximo que você vai colocar na sua GPU. Aqui, essa configuração é full voltada em estabilidade, pessoal, não é voltada a performance. Com essa placa aqui, pelo que eu vi, você vai ter uma perda ali de 0 a 4 FPS, né? Porque em jogos mais pesados, que exigem muito da GPU, onde ela consegue chegar ali para manter o power limit de 180 watts, no máximo ali nos seus 2.500 e pouco, 2.600, 2.650, você não vai perder nada de performance. Agora, jogos como o Forza Motorsport, e com o power limit de 180 watts, ela consegue jogar para 2.750, 2.850, 2.900, você vai perder de 2 a 4 FPS. É uma perda insignificante, margem de erro, porém você vai ter os benefícios de a placa não crashar por esse tipo de problema de estabilidade do chip, ter menos consumo e menos temperatura. E é muito simples de fazer isso. A única coisa que você tem que fazer é baixar o clock máximo da sua GPU. Por exemplo, você tem aqui o frequência mínima, frequência máxima. Você tem aqui frequência mínima e frequência máxima. Você vai simplesmente vir aqui, ó, e botar aqui 2.500. É isso. E vai salvar esse perfil aí da sua placa de vídeo. É só isso que você vai fazer. Você não vai mexer em tensão, você não vai mexer em VRAM, não vai mexer em nada. Você só vai fazer isso. Vai baixar o clock máximo de 2.900 para 2.500. Isso serve para toda a linha 7000. 7900 XTX, 7900, 7800 XT, 7700 XT, 7600 XT e 7600. Vai tirar lá dos 3.000, 2.900 e vai botar 2.500. Então, um clock ali mediano que você basicamente quase nunca vai perder performance e vai ter uma estabilidade incrível, vai ter um consumo baixo, uma temperatura baixa. Só de fazer isso, mais nada. Por quê? Porque ao invés da placa tentar chegar nos 2.900, ela vai sempre só tentar chegar nos 2.500. E com isso, na grande maioria do tempo, na grande maioria dos jogos, ela nem vai atingir o power limit máximo. Por quê? Porque quando ela atinge o power limit máximo, ela tem que ficar se limitando internamente para que ela consiga ficar dentro daquela range de consumo, né? Inclusive o clock cai. Já quando você tem sempre uma margem de power limit, né? Sempre, nunca bate ali na parede do power limit, você tem uma estabilidade muito grande na placa de vídeo, tá? Porque você sempre tem potência, né? Você não fica se limitando, a placa não tem que ficar se limitando, né? Ela vai chegar ali no máximo dela, que é os seus 2.500, 2.500 e pouquinho, pode passar um pouquinho, né? Na série 7000 eu vi que passa um pouquinho às vezes, dependendo do peso do jogo, mas ela vai ficar sempre dentro daquele range ali dos 2.500, 2.400, alguma coisinha ali, e o que vai forçar muito menos o chip, não vai chegar naquele limite da arquitetura ali dos 2.900, 3.000 MHz, que em alguns chips pode causar esse problema de estabilidade, né? E crash, etc. Então, essa é uma dica. Da série 7000 é isso, da série 6000 é a mesma coisa, porque não muda esse modo aqui de mexer aqui no Adreno, ele não muda da série 7000 para a série 6000, são idênticos. Então, você pode deixar esse limite máximo de clock em 2.500, tanto na linha 6000 quanto na linha 7000, beleza? Quesito de controle de fan. Obviamente, você não vai mexer nunca aqui no power limit, você sempre vai deixar padrão, power limit padrão da placa. Como funciona aqui a questão
da curva de fan. Na série 6000 e 7000 também funciona da mesma maneira. Eu costumo fazer dessa maneira aqui. Eu coloco a rotação mínima da fan nos 4 primeiros P-state aqui. Então aqui o mínimo de rotação da minha placa é 33% da rotação da fan. Então eu ponho 33, 33, 33, 33, beleza? E aqui no último P-state, eu coloco a rotação máxima que eu quero que a fan chegue em determinada temperatura. E no meu caso aqui que eu coloquei é 70% da fan, é o máximo que eu quero. E aqui nos P-state de temperatura, eu geralmente coloco 30, 40, 45, 55, né? Porque os únicos targets que vão ter efetividade é o 55 e 80, né? Porque ela trabalha entre esses dois pontos de maneira automática. Não precisa de botar pontos aqui que serão efetivos para a GPU. Você só precisa de 2 pontos. Para a série 6000 e 7000, você só precisa de 2 pontos de referência, o mínimo e o máximo que você quer que ela ativa. Então 55 o mínimo, 80 o máximo que eu quero de temperatura que chega. Da mesma maneira, quando tiver a temperatura da placa de vídeo tiver em 55 graus de hotspot, você quer hotspot, tá? De hotspot, a GPU vai ligar a fan em 33% e de acordo com que a temperatura for subindo, a rotação da fan vai subindo também progressivamente enquanto a temperatura da GPU for subindo, né? E o limite de subida de fan será 70% em 80 graus de hotspot. Vai até 70% no máximo, que é esse ponto aqui. Então, a sua curva de fan vai trabalhar entre esses 2 pontos, dependendo da temperatura aqui, beleza? Aí você ajusta conforme o necessário a temperatura aí da sua placa de vídeo, se a sua placa de vídeo esquentar mais, etc. De acordo com o ruído, aí você que sabe. Mas você pode usar também isso aqui como exemplo, tanto na série 7000 quanto na série 6000, funciona da mesma maneira. Já na série 5000 e GCN, funciona de maneira diferente. Eu vou botar aqui uma RX 5000 no PC aqui de teste para vocês verem como funciona aí na GCN e na 5000 que funciona da mesma maneira. Então essa é a minha dica para vocês referente à curva de fan e como ela funciona na série 6000 e 7000. Agora vamos para ver como funciona na série GCN e 5000 e também vou dar dica no quesito de clock máximo, que é a mesma maneira. Elas buscam um target ali de frequência de acordo com o power limit. E geralmente as fabricantes mandam essa frequência máxima perto do limite da GPU, cara, da arquitetura. Então às vezes o chip que não é tão bom vai gerar instabilidade, vai gerar crashes também. Eu estipulei um clock máximo para essas GPUs também, principalmente no caso da 5000, para você seguir. Antes, pessoal, de ir lá para passar essas dicas para vocês referente a RX 5000, né, que são as RDNA 1 e as GCN, para quem não tem o controle do Adrenalin para fazer esse tipo de controle da GPU, né, como por exemplo a RX 600M, e com o BIOS original ela não tem acesso a esses controles do Adrenalin, como o controle de fan, rotação de fan, controle de tensão, controle de clocks. Então, para você fazer esse tipo de controle, mesmo com os drivers mais novos, porque esses controles não vão voltar, porque o pessoal acha que vai voltar, não vai. Isso é uma limitação que a AMD impôs referente a placas mobile não ter esse controle no Adrenalin. Antes ela não reconhecia a 600M da China como placa de mobile, né? Só que em determinado momento ela passou a reconhecer essas placas como mobile. Então, obviamente, esses controles foram retirados e não vai voltar. Então, para você ter esse controle, você tem que usar um software chamado Mopar Tool. Eu fiz um vídeo referente a isso, ó, 18 mil views aqui, o vídeo, que vai auxiliar vocês nesse quesito de fazer uma curva de fan e também fazer limite de clock máximo. Porque a 6600M, inclusive, obviamente, por ter um controle de qualidade muito inferior a fabricantes renomadas, né? Até porque são fábricas chinesas ali, vamos dizer que paralela, né? E faz essas GPUs, não tem um controle de qualidade muito bom. Então tem chips de 6600M, no caso, que não consegue manter 2000 MHz, cara. E fica crashando, fica dando tela azul, fica dando tela preta, piscando, tela verde, sei lá, o arco-íris aí, devido a isso. Então você tem que ter um limite de clock máximo. E no Mopar Tool você tem como fazer isso. E nesse vídeo eu ensino como fazer. E se você quiser voltar a ter esses controles na sua 6600M, você vai ter que botar uma BIOS de 6600 na sua 600M. Eu tenho esse vídeo também no canal. Obviamente que tudo que eu tô falando aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e também como recomendado lá no final do vídeo. Obviamente que não dá pra botar todos como recomendado lá no final do vídeo, só consigo botar até 3 vídeos. Mas vai estar aí no comentário fixado pra vocês terem acesso a esses vídeos aí. Tá tudo no canal, tá? Que é esse vídeo aqui que ensina como você vai botar o BIOS da 6600 na sua 600M. Obviamente que você vai fazer por sua conta e risco. Se der errado, você vai brincar sua placa de vídeo e vai ter que ter um outro meio de uma outra placa de vídeo pra colocar lá na sua placa-mãe. Tem que botar as duas ao mesmo tempo ali, né, na sua placa-mãe pra conseguir fazer voltar o BIOS original pra ela, por exemplo. É aquilo, faça por sua conta e risco, mas tá aí. É uma forma de fazer isso. Caso você não queira fazer, use esse método aqui do Mopar Tool pra você ter pelo menos um controle mínimo de rotação de fan, curva de fan, vamos dizer assim, e ter como limitar o clock máximo da sua GPU pra que não fique crashando dentro do jogo. Tá aí esse aviso. Vamos lá pra série 5000 e GCN. Então, pessoal, já tô aqui com uma RX 570 XT no PC. Aqui é diferente da série 6000 e 7000, tá? É muito igual, é basicamente idêntico aí às RX 500, né, Vega. É muito parecido essa forma aqui de mexer aqui no Adrenalin, no quesito de mexer em clock e no quesito também de curva de fan. Então eu vou dar o exemplo aqui da GCN na RDNA 1. Como vocês podem ver, ó, o clock padrão
tá aqui 2078, que é praticamente o limite da arquitetura, cara, que é 2100, né? É basicamente o limite da arquitetura ali RDNA 1. Isso aqui é um clock de boost muito alto, e isso pode causar instabilidade dentro do jogo. Se o seu chip não for tão bom, ou já tiver um pouco degradado, quando ela bater esse pico de clock aqui, de 2000 pra cima, pode ser que venha ocasionar algum problema de instabilidade, né? Algum crash, alguma coisa nesse sentido. Então, a forma mais simples de você evitar esse tipo de problema, se você estiver tendo esse problema aleatório de crashes, você pode tentar isso, né? Eu já aconselho de cara você a fazer isso, e assim você já vai estar evitando esse problema, inclusive vai estar consumindo menos energia e esquentando muito menos a sua placa de vídeo também. Aqui é muito simples, mesma coisa da série 6000 e 7000. Eu estipulei um clock de 1900 MHz para essas placas, né? 1900 MHz, só isso. É só isso que você vai fazer, vai salvar ali o perfil e ser feliz. Entendeu? Dificilmente a sua GPU vai estar crashando por clock muito alto em 1900 MHz, dificilmente. É um clock bem tranquilo ali para placas como 5600 XT, 5700, 5700 XT operar, né? Vamos dizer assim. Agora a placa mais fraca lá, que é a 5500 XT, o ideal seria você manter um clock um pouco mais baixo, de uns 1800 mais ou menos ali, numa 5500 XT, por exemplo, tá? Ela já tem um clock mais... Ela é um chip mais simples, né? É um chip que tem uma construção mais simples, pode gerar instabilidades aí nos 1900, 2000 também. Então, manter um clock ali um pouco mais baixo, de qualquer maneira ela padrão, ela vai chegar ali no máximo uns, sei lá, 1750, 1800, 1850, 1900, né? Então você travando o clock máximo em 1800, você já vai estar reduzindo bastante esse quesito de crashes. E tem a noção, pessoal, de manter ali a tensão da placa próximo do padrão. Vocês viram aqui quando eu botei 1800, a tensão desceu, né? A tensão dessa placa aqui, em específico, da 5700 XT, essa aqui é uma Pulse da Sapphire, é 1.2 volts, né? Que é 1200 milivolts. Então se atente a manter essa tensão, a tensão padrão, para você evitar instabilidades, beleza? Então aqui eu desci para 1800, o clock máximo da GPU, o máximo que ela vai conseguir chegar em 1900 MHz, né? Com 1.2 volts, 1200 milivolts, que é a tensão padrão. Então dificilmente essa placa vai ter problema de instabilidade devido a essa questão aqui de clock. E como eu falei, em placas ali como 5500, você pode botar em 1800. Você viu que caiu aqui, ó, você pode voltar pra tensão padrão da sua placa de vídeo. O software desce automaticamente. Vou até aplicar aqui, ó, vocês viram que manteve. Aí você pode salvar ali o perfil com essa alteração. Já na GCN, referente a esse quesito de clock, eu aconselho a você a não mexer em nada, a deixar padrão. Ele deixar padrão por quê? Porque os drivers da AMD tava tendo bastante instabilidade nessas placas quando você mexia clock ou tensão. Você mexia nisso aí, a placa dava tela verde, tela cinza, né? O PC dava shutdown, né? O PC desligava do nada. Quando você mexia nesse quesito. Parece que eu ouvi o pessoal falando e os drivers oficiais da AMD resolveu isso, beleza? Mas aí é quesito de teste. Eu não sei se realmente resolveu. Eu sei que estava dando esse problema nas GCN, tanto Vega quanto Polaris, né? Que no caso é as RX 5500 e as Vega. Então tava tendo esse problema. Então a recomendação é você não mexer, nem fazer undervolt e nem mexer no clock, beleza? Deixar estoque, padrão. Nem mexer nesse quesito. Você não vai nem habilitar esses controles. Você vai deixar assim, ó, padrão, e vai mexer só na curva de fan. A minha dica para essas placas é esse. Inclusive na GCN, tanto Vega quanto Polaris, a minha recomendação para quando você vai tentar jogar jogos novos, né, é você usar os drivers Harmony Mezzoni, que são drivers modificados que traz update de driver para essas placas antigas. Por quê? Porque os drivers da AMD, os oficiais, eles não estão mais trazendo updates de otimização de driver para os jogos novos. Eles só estão trazendo os updates ali de segurança ou quando tem alguma instabilidade muito grande, algum drive ali, para essas placas eles trazem algum tipo de correção, mas otimizações para os novos jogos não traz otimização, tá? Mais. Então, se você não sabe instalar os drivers Harmony Mezzoni, eu tenho um vídeo no meu canal também, que eu vou deixar no comentário fixado, que ensina como você fazer essa instalação aí dos drivers da Harmony Mezzoni. No caso aqui é referente ao 24.1.1. O 24.2.1 tá seguindo exatamente o mesmo procedimento de instalação, então você pode seguir esse tutorialzinho aqui para fazer a instalação nessas placas do driver Harmony Mezzoni, ou então usar o driver oficial da AMD caso você esteja jogando só jogos mais antigos, né? Essa é a minha recomendação para vocês, pessoal. Também tá aí no canal, vou deixar no comentário fixado como você fazer esse procedimento nessas placas antigas. Não recomendo fazer placas ali que estão na ativa em quesito de driver, como RDNA 1, RDNA 2 e RDNA 3. Só as Polaris e Vega, caso você esteja tentando rodar jogos mais atuais. Agora que nós já concluímos a sugestão de clocks para as RDNA 1 e o conselho de você não mexer na tensão e clocks das GCN, eu posso passar por quesito ali de curva de fan dessas placas, que é um pouco diferente da série 7000 e 6000. Por que é diferente, pessoal? Primeiro, que essas placas pegam como referência a temperatura de borda e não do hotspot. Segundo, que a curva delas não funciona tão bem quanto da 7000 e da 6000. Eu faço bem parecido aqui no quesito que eu fiz antes, né? Os 4 primeiros Space States, eu coloco a rotação mínima que a placa permite, que no caso aqui, nessa placa em específico, é a 5700 XT da Sapphire, uma Pulse, 15% da rotação. E aqui nas temperaturas, eu ponho basicamente as mesmas temperaturas que tava lá no outro, com exceção da última temperatura aqui. Onde dessa maneira, eu novamente
novamente, vou ter só 2 pontos de referência para a curva. Eu gosto de usar dessa maneira, eu acho que fica mais simples. Porém, aqui não funciona igual a série 7000 e 6000, onde, de acordo com que a temperatura vai subindo, a rotação de fan vai trabalhando dentro dessa temperatura, né? De forma linear. Aqui não, aqui é como se fosse só realmente 2 pontos. Aqui, se tiver 30 graus, 40 graus, 45 graus ou 50 graus, a rotação vai ficar 15%. Agora, quando a temperatura chegar em 65 graus, vai pular direto para 60%. Você pode ter um certo desconforto no quesito de barulho, né? Porém, eu acho essa a melhor maneira de se trabalhar aqui com essas placas. Então, eu coloco aqui a temperatura de 65 graus para a rotação da fan para 60. Quando a placa tiver em 65 graus, a rotação da fan sempre vai estar 60. Dali para frente, se a placa tiver 70 graus, a rotação da fan vai estar 60. Se a placa tiver 80 graus, a rotação da fan vai estar 60%, beleza? Então, vai ser o máximo que a fan vai chegar ali a 60%, o que não é uma rotação que vai fazer aquele barulho absurdo. Então, obviamente, que você tem que conhecer a sua placa, né? Saber se ela esquenta muito ou não em 60% de rotação para você ir ajustando, né? Mas qualquer coisa você vai ajustando. Se ela esquentar muito em 60%, você põe 70%. A única coisa que você vai ter que ajustar é a rotação. Então, você vai ajustando de acordo com a sua placa. Se esquentar muito, você vai aumentando ali a rotação. E por aí vai. Eu gosto de trabalhar dessa maneira com essas placas, eu recomendo que vocês trabalhem assim também. E assim eu concluo basicamente esse vídeo de como você deve fazer essas configurações tanto no software do Windows ali, quanto em quesito de clocks aí das suas GPUs, para que você tenha o sistema ou sua GPU ou o quesito de driver o mais estável possível e não tenha problemas com a sua GPU AMD, como eu não tenho aqui nas minhas GPUs AMD, porque para que vocês não sabem, né? Para quem não sabe, eu tenho aí praticamente todas as famílias de GPU AMD. Eu tenho uma GCN, que é no caso é RX 580, eu tenho uma RDNA 1, que no caso é a 5700 XT, tenho duas RDNA 2, que no caso é a 6600M, com um build de 6600, e a minha 6900 XT, que é a placa principal do canal aí que eu uso no PC principal, que é a placa de uso de dia a dia. E eu também tenho uma RDNA 3, que no caso é a 7600. E todas funcionam de maneira super estável e eu não tenho esses problemas que o pessoal fala aí, quesito de crash de driver, crash de jogo, tempo limite de driver, etc. Por quê? Porque eu sigo todas essas dicas que eu passei pra vocês e eu tenho uma experiência muito top aí com GPUs AMD. Se você fez tudo isso e continua tendo problema, provavelmente o seu problema está relacionado a hardware. A sua GPU está com algum problema de hardware, né? Alguma coisa ali na sua placa não tá 100%, aí você vai ter que mandar pra garantia ou pra uma assistência técnica pra ver se tem algum problema ali na sua placa, seja algum capacitor com algum problema, algum curto, alguma solda BGA ali trincada e tá dando artefatos, né? Crashes, etc. Ou alguma coisa no seu sistema está com instabilidade, seja algum overclock, algum perfil de PBO que você fez na sua CPU, não tá estável, não tá 100% estável e tá crashando, seja configuração de latência ou clock da sua memória RAM que tá instável e tá também gerando esses problemas, seja problema na sua fonte, algum problema intermitente de fonte, que eu tava tendo aqui até que a minha fonte da Corsair RM1000X tava tendo problema com o meu PC, perdi o vídeo do nada, ficava sem vídeo. E não era a placa de vídeo, era a fonte, né? Mandei pra garantia, mandaram outra fonte e resolveu o problema. Então, muitos dos problemas que a pessoa tem e ela acha que é o drive ou a placa de vídeo da AMD, não é. Às vezes é o PC da pessoa que tá com esse problema, entendeu? Instabilidades gerais ali do sistema, que pode ser diversas coisas, pode ser instabilidade devido a alguma configuração que a pessoa fez, né? Problema intermitente na placa-mãe, problema intermitente na fonte e por aí vai. Aí são casos bem difíceis de você diagnosticar, tá? Você provavelmente vai ter que ter outras peças para ir trocando e tentar diagnosticar o problema, vai ter que mandar pra uma assistência que vai ter essas peças aí para fazer o diagnóstico complexo. Isso é chato, né? Realmente é um pé no saco quando isso acontece. É chato, eu já passei por isso também. Mas são coisas que acontecem no PC, cara. E vai de você aí, se você vai mandar pra alguma assistência ou vai tentar resolver por conta própria. Na grande maioria dos casos, o problema não é o driver da AMD e não é a GPU. É outras coisas do sistema da pessoa. E a pessoa tem que entender isso pra que ela consiga resolver o problema. Caso contrário, vai ficar reclamando a vida inteira, cara, e não vai resolver nunca o problema, beleza? E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que ajude a vocês a resolverem todos os problemas que vocês tenham. E espero que vocês, com essas dicas aí, sejam bem mais felizes com o PC de vocês, como eu sou com os meus dois. Tanto com o meu PC principal, quanto com o meu PC de teste. E ambos aí funcionam muito bem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gostam do conteúdo? Ajude o canal a se manter vivo, contribuir financeiramente de diversas maneiras que você tem de fazer isso hoje aí no canal. Você pode participar da rifa do canal, que com R$5 você ajuda o canal a sobreviver, ao mesmo tempo que concorre a um prêmio incrível aí de R$4.300 via Pix pro ganhador da rifa da RTX 4070 que eu estou fazendo aqui no canal. Você pode fazer doações via Pix, através do Pix aí do canal, que tá no comentário fixado na descrição do vídeo. Você pode virar membro do canal, caso vá comprar algo no AliExpress, Amazon, Magalu, Shopee, Eneba. Você pode estar usando aí os links de afiliado do canal, aí abaixo também no comentário fixado na descrição do vídeo. E você pode também estar entrando nos grupos de promoção, que eu confesso que tá meio parado, porque eu tô meio desanimado, né? Devido a todos esses problemas aí de imposto no AliExpress, etc. Aí a questão de receita proveniente a link de afiliado em si caiu absurdamente, praticamente zerou, né? Então eu tô meio desanimado com esse quesito de grupo de promoção, mas tá lá os grupos de promoção, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Você pode estar entrando lá, você vai estar ajudando o canal também absurdamente. Quando você compra qualquer coisa pelos links de afiliado do canal, você tá ajudando o canal a se manter vivo, beleza, pessoal? Não se esqueça de fazer o básico, que é se inscrever no canal, compartilhar o
o vídeo com seus amigos, comentar, dar o seu like aí, beleza? Até o próximo vídeo, fique com Deus, falou!